Aí vem a igreja, seja evangélica, católica, o que for, dizer que reencarnação não existe, quando o Espiritismo fala que existe. E aí, como é que a gente fica no meio desse dilema? Esse é o tema do nosso estudo de hoje do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu vou ler para vocês esse diálogo entre um padre e Allan Kardec, comentar aquilo que eu compreendo. Peço a vocês que escrevam também o que vocês quiserem escrever referente ao estudo, momentos que vocês vivenciaram sobre o tema de hoje. Bora para a leitura? O padre faz a seguinte colocação: deixemos a questão dos demônios. Bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Porém, o sistema da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois que ele não é mais que a renovação da metempsicose de Pitágoras. Aí vem Allan Kardec e diz: não é esta a ocasião própria de discutir uma questão que existe tão longos desenvolvimentos. Vós a encontrareis tratada em O Livro dos Espíritos, questão 166 e 222 e também 1010. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 4 e 5. Não acrescentareis senão duas palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Ademais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como uma condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. É assim que se admitia que as almas dos assassinos fossem habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem castigos. As dos impúdicos, os porcos e javalis, a dos inconstantes e estouvados, os das aves, a dos preguiçosos e ignorantes, os dos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma saindo dessa espécie de prisão voltava à humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Ela, como se vê, aliava-se à encarnação humana, e a prova é que a punição dos homens tímidos consistia em passar a corpos de mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias. Vede Pluralidade das Existências da Alma, por Pesani. Era uma espécie de espantalho para os simples, antes que um artigo de fé para os filósofos. Assim como dizemos às crianças: se fordes más, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos: vós vos tornareis em lobos. E hoje se diz: o diabo vos agarrará e levará para o inferno. Bom, até aqui o que a gente vê é uma explicação de Allan Kardec sobre a metempsicose. Uma teoria que diz que o ser humano, em praticando os seus erros, poderia, ao morrer, ter sua alma modificada para ocupar o corpo de um animal, transformar-se numa alma de um animal. Então vimos ali diversos exemplos de se errar em tal forma seria uma ave, se errar de tal forma seria uma ave. E até uma fala bastante machista de que você errando de tal forma viraria uma mulher. Isso é bem típico de épocas atrasadas, épocas que não contavam com o auxílio da ciência, mas se ficarmos com o Espiritismo, já compreenderemos o papel de igualdade de homens e mulheres, já compreenderemos o papel da evolução humana, fazendo com que o princípio elementar vá passando de reino em reino, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no hominal. Então seria um retrocesso à lei de progresso, lei divina, lei da natureza, se nós voltássemos para uma forma animal. Não faz sentido algum, nem pelo Espiritismo, nem pelas ciências que existem hoje. Peço sempre que vocês se coloquem no tempo da leitura do livro. O livro foi escrito em 1857.
Então devemos entender como o homem pensava naquela época, como ele vivia, que ciências já estavam disponíveis para melhor nos encaixarmos na leitura. Senão, facilmente correremos o erro de nos situarmos no tempo atual e chamarmos fulano de machista, ciclano de racista ou qualquer outro termo pejorativo, descaracterizando a pessoa da época à sua fala propriamente. Bom, vamos continuar a leitura. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose em não admitir a encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade, sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral, o que é coisa muito diversa da metempsicose. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em nova encarnação, o que ela não pode acabar em outra. O recomeçar o que fez errado. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nela sofremos. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limito-me a dizer o seguinte: ou a reencarnação existe ou não. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis, e que há outra mais clara e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só ela pode resolver. Além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, hoje aceitos por aqueles que os repeliam outrora, por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que, pela força das coisas, será feito mais tarde. Aqueles que não queiram aceitar a interpretação ficam perfeitamente livres, como ainda hoje o são, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza como pasmosa rapidez, em razão da sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural e aceita por todos, que fará a Igreja? Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para a satisfação das necessidades de um ideal, nem uma opinião pessoal. É ou não um fato. Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles são a consequência desta. Logo, se está em a natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Bom, então toda essa reflexão de Kardec foi para dizer que a alma humana, ela obedece uma trajetória. Seu princípio foi criado por Deus lá atrás. Esse princípio ele vai sendo transmutado em algo cada vez mais complexo. Então imagine uma energia que passa dos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominal. Tal qual, por exemplo, uma semente que germina na terra, se transforma numa planta que vai ser colhida e transformada em um produto como a farinha transformada em um produto como um bolo, o bolo transformado em nutrientes para o homem. Todo esse processo de transformação que começou lá atrás no reino mineral, na terra, passou para o reino vegetal, a semente, transformou-se para ser nutrientes para o reino animal. Isso é uma consequência natural dessa transformação. Nesse mesmo princípio, o Espiritismo vem explicar, através da reencarnação,
Como o ser humano se transforma em alguém simples e ignorante, capaz de cometer crimes, como em alguém simplesmente consciente, amoroso, bondoso e justo. Para defender das leis divinas, o ser humano faz de tudo. Entretanto, a diferença do louco e inferior para um sábio realmente superior é se ele é capaz de cometer crimes. O Espiritismo vem revelando coisas muito interessantes que estão na natureza. E tudo que está na natureza foi criado por Deus. Então, se o Espiritismo fala da reencarnação enquanto uma constante da natureza que foi criada por Deus, não há nada de equivocado nisso. Ao contrário, deveríamos estudar para melhor compreender e assim podermos nos portar melhor em nosso dia a dia, rumo ao nosso progresso espiritual tão desejado. Gostei do estudo de hoje. Eu peço a vocês que, se gostaram, cliquem em gostei também. Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos que também gostariam de aprender esse tema. Inscreva-se no canal para continuar aqui estudando conosco. Um forte abraço e até o próximo encontro.